Alemanha, 1918. Uma princesa foi testemunha de apenas uma das consequências de 4 anos de guerra. A história patética que se ouve onde quer que se vá é de partir o coração. No outro dia, no comboio, uma pobre mulher estendeu a mão, contando os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, vezes sem conta. Os passageiros começaram a sorrir, até que, por fim, o homem sentado ao lado dela olhou para cima e disse com simplicidade: "Não riam da minha mulher, meus senhores. Vou levá-la para o manicômio. Ela perdeu o juízo. Os seus 5 filhos foram mortos em combate." No início de 1918, o povo alemão aproximava-se do limite da sua resistência. Também os aliados se encontravam próximo da exaustão. A Revolução tinha retirado a Rússia da guerra. O exército francês tinha sido abalado pelo motim. Os italianos tinham-se revoltado em Caporetto. Os ataques ingleses não tinham conseguido pôr cobre ao impasse. A Europa tinha falta de combatentes. Mas o fim iria surgir repentinamente e antes do final do ano. Aqui o frio é intenso, como não se conhecia há mais de 50 anos. Há multidões de pessoas vacilando de fome e cansadas de preocupações, abrindo caminho pelas ruas cobertas de neve. Estamos todos macilentos e escancelados, com olheiras. Os nossos pensamentos são, acima de tudo, dominados pelo que será a nossa próxima refeição e pelos sonhos das coisas boas que em tempos existiram. A princesa Evelyn Blücher, inglesa de nascimento, casara com um nobre alemão. Em seguida, rebentou a guerra que deixou a sua lealdade dividida. Embora dedicada à sua Inglaterra natal, ela seguira o marido quando este voltara para Berlim. Surgem greves em vários locais, gerando distúrbios que causaram já a morte de vários infelizes polícias. Estamos inteiramente à mercê dos tribunais militares. Quem prevaricar é mandado imediatamente para a frente. Nos tempos mais negros da servidão, os homens não estavam sujeitos a uma escravatura como nós nestes tempos de militarismo. É claro que as pessoas dizem mais do que nunca porque trabalhamos, porque passamos fome, porque mandamos os nossos homens para a frente. Que ganhamos com tudo isso? Mais trabalho, mais pobreza, mais aleijados, as nossas casas em ruínas. Tudo isto para quê?
Enquanto o povo alemão sofria, o seu soberano, o Kaiser Guilherme II, vivia numa grandiosidade isolada. Em tempos, a personificação da autoridade alemã, o poder do Kaiser fora desgastado pelos homens que o rodeavam. O seu conselheiro, o almirante Georg von Müller, era inflexível. Em tempo de guerra não havia lugar para a extravagância real. Muitas pessoas sentem os perigos desta situação e estão perfeitamente ao corrente da vida que Sua Majestade leva. Caçadas e festas, que são um contraste ofensivo com a gravidade dos tempos. O Kaiser deve ser visto como um verdadeiro governante e pai do seu povo. Um governante deve governar com sensatez e bondade. The Kaiser increasingly is an embarrassment. In fact, I suspect the answer is that in practice he doesn't have much power at all, and he can rattle his saber and make all kinds of irate noises about the forces of democracy. But when it comes to the crunch, it's very rare that the Kaiser really gets his way. O poder real na Alemanha encontrava-se agora nas mãos de dois generais, Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff. Hindenburg's the front man. He's the sort of face of respectability. Ludendorff is the radical technocrat and the advocate of total war, who's the brains of the partnership. As a result of the great victories that he and Hindenburg achieve on the Eastern Front, they ascend into a position of not only institutional power, but genuine popular power. I mean, they become national heroes, far more important in the public psyche in Germany than the Kaiser. Hindenburg e Ludendorff sabiam que a Alemanha podia ser derrotada pela fome que um bloqueio aliado provocaria e decidiram lançar os submarinos alemães numa guerra sem quartel. Todos os navios em direção aos portos aliados seriam afundados sem aviso. Mas o risco era elevado. Uma guerra sem quartel no mar podia provocar uma nação poderosa e até tão neutra, os Estados Unidos. If they're going to have unrestricted submarine warfare, there's danger that they're going to sink American ships, drown American civilians, and bring the United States into the war. And so the Germans put everything, really, they wager everything on this gamble that they can sink ships and bring Britain to its knees. And the gamble is completely and utterly against all the odds. A guerra na Europa tinha originado uma explosão económica nos Estados Unidos. As nações em guerra necessitavam da matéria-prima americana, as armas que estes fabricavam e o dinheiro que eles podiam emprestar. Mas enquanto usufruía de lucros nunca vistos, a maioria da América, e especialmente o seu presidente, não queria nada com a guerra. Privada de glória, a guerra perde todos os seus encantos. A carnificina mecânica de hoje não tem o mesmo fascínio do estimulante combate corpo a corpo de tempos passados. Criança durante a Guerra Civil Americana, Woodrow Wilson vira o sofrimento dos soldados feridos que tinham sido tratados na igreja de seu pai.
agora como presidente, considerava a Grande Guerra como uma guerra civil europeia, não querendo tomar parte nela. The Germans repeatedly provoked the United States by sinking ships that cost American lives and American cargoes. The Lusitania in May of 1915 is probably the most famous episode of that kind of provocation. But Wilson, nevertheless, down to early 1917, was able to secure the economic right to trade with belligerents without provoking the Germans to the point of open warfare. In 1917, early 1917, the Germans essentially called Woodrow Wilson's bluff. A declaração por parte da Alemanha de uma guerra submarina sem quartel quase levou os Estados Unidos a entrarem nela. Mas em seguida foi interceptada uma mensagem diplomática alemã garantindo que Wilson não poderia fazer bluff por muito mais tempo. O telegrama era uma mensagem ultra-secreta para o governo mexicano, convidando-o a declarar guerra aos Estados Unidos. The Zimmerman telegram was decoded by Room 40 of British Naval Intelligence and planted just at the right moment to make sure that Woodrow Wilson would blow his top, a very rare event given his temperament. And when he saw the extent to which Germany was prepared to violate the borders of the United States, there was no choice in his mind but to say that there was a moral issue of vital interest to the United States. A 2 de abril de 1917, o presidente Woodrow Wilson vai ao Congresso e pede a declaração de guerra. É algo medonho levar este povo grandioso e pacífico à guerra, a mais horrível e desastrosa das guerras. Mas a retidão é mais preciosa do que a paz, e lutaremos pelas coisas que sempre nos foram caras. O mundo da democracia não pode correr riscos. Wilson lançou uma maciça campanha governamental para promover o esforço de guerra. Os resultados foram espetaculares. Livros alemães foram destruídos e em certos estados foi proibido que se falasse alemão. Mais de 2 milhões de americanos ofereceram-se como voluntários. Mais 3 milhões foram recrutados. Woodrow Wilson sabia que a perspectiva de tantos novos homens fardados constituía uma promessa de vitória para os aliados. Todos os senadores apelaram para que ele reduzisse a burocracia. E agora quem pede isso sou eu. Chegou a hora do teste supremo de uma nação. Devemos falar, agir e servir juntos. Enquanto aumentavam as fileiras de brancos, os negros ofereciam-se para os treinos. O receio de armar os pretos, como eram universalmente conhecidos, tinha sido expresso pela população branca. Argumentava-se que os pretos deviam servir apenas como trabalhadores. O erudito W.E.B. Du Bois desencadeou com êxito uma campanha contra os enormes preconceitos da formação de 2 regimentos de combate compostos por negros. Enquanto a guerra durar, esqueçamos as nossas queixas e cerremos fileiras. Desta guerra sairá um negro americano com direito ao voto, ao trabalho e a viver sem ser insultado. Estas coisas podem ou não surgir todas ao mesmo tempo, mas elas estão escritas nas estrelas.
Desta vez ele decorará as letras da placa de exame ocular. Agora estou pronto para ir para uma verdadeira escola de artilharia. Dei uma volta esplêndida pelo Oceano Atlântico e por França. E agora partilho um quarto com 4 dos primeiros tenentes mais simpáticos do regimento num antigo castelo com um lindo jardim. Até agora, as provações desta guerra têm sido fáceis de suportar. Enquanto as tropas britânicas e francesas lutavam para sobreviverem, as tropas americanas prosseguiam os seus treinos. O comandante, o general John Pershing, recusou-se a preencher as faltas nas fileiras britânicas e francesas com soldados americanos. O seu exército ou combateria como um exército americano, afirmou ele aos aliados, ou não combateria. Certainly Wilson and Pershing by this time had no reason to admire or to have faith in the tactics of their Western allies who had thrown away the lives of millions of men up to this point. So it's understandable that they were reluctant to fight in the trenches alongside the British and the French under British and French command. Quando aparece a lua, podemos imaginar os fantasmas de 500 mil de franceses que foram aqui chacinados, marchando tristemente sobre as ruínas. Enquanto reforços dos Estados Unidos continuavam a atravessar o oceano, a princesa Blücher relata o seu dia-a-dia em Berlim. Os dias vão e vêm. Cada hora traz os seus medos, desilusões e esperanças vagas. Os sentimentos de lealdade e respeito pelo Kaiser diminuem gradualmente. O mesmo povo que o saudava com tanto calor há pouco tempo com Ave César, distribui agora panfletos nas ruelas de Berlim, proclamando abaixo o Kaiser, abaixo o governo. Ludendorff e os seus seguidores compreendem cada vez melhor os erros fatais da guerra dos U-boats e a loucura de terem permitido que as coisas chegassem ao ponto da América ter entrado na guerra. Na primavera de 1918, as bichas de pessoas com fome eram cada vez maiores, mas Ludendorff planeava um ataque para a vitória, que teria como resultado a morte ou a glória. A sua campanha dos U-boats falhara, mas a vitória podia ainda ser sua, acreditava ele, com mais um ataque decisivo à frente ocidental. Well, that was the last hope of the Germans to really definitely decide the war in their favor. For the first time since years, we had been able to amass a great number of troops, and I wanted to make this decision with this before the Americans would be in France in great numbers. And there was a very high spirit among the troops as well. Durante 4 semanas, as munições foram transportadas noite após noite para serem empilhadas em montes à volta dos canhões. E tudo iria ser disparado contra o inimigo. Rudolf Bending era um dos milhões de soldados alemães que esperava em segredo numa vila de cerca de 80 quilómetros próximo do antigo campo de batalha do Somme. A visão de tantas tropas e armamento aumentou as esperanças de que a vitória poderia estar finalmente próxima. Mal consigo escrever. Amanhã não haverá mais segredos para guardar, pois o inferno estará à solta. Será um drama, qual tragédia grega.
Ludendorff acreditava poder alcançar o que o general Algum tinha conseguido durante 3 anos de combates: furar as defesas aliadas por ter mão em passe e ganhar a guerra. There is an extraordinary moment in Germany when a society that has suffered very severe shortages collectively holds its breath. This is March 1918. A month before, 2 months before, massive strikes in Berlin, major unrest, political movements calling for compromise peace, something to justify all the sufferings that had gone on. And right then and there is the moment when virtually the entire nation stopped, suspended judgment, suspended disbelief, and waited for the army to deliver the victory that they promised. That's the 21st of March, 1918. Os bombardeamentos começaram de madrugada, tendo os artilheiros alemães disparado em poucas horas mais de 1 milhão de cargas contra as linhas britânicas. O mensageiro britânico Robert Cute encontrava-se atrás das linhas quando começou o bombardeamento. Às 4h50, a barragem de artilharia acordou-nos e deparámos com um espesso nevoeiro que envolvia tudo. As linhas telefónicas tinham caído e o único meio de comunicação era através dos mensageiros. A umidade torna tudo obscuro. Os Boches estão à vossa volta e atrás das nossas linhas. É uma situação impossível. As tropas alemãs de ataque, armadas de metralhadoras e lança-chamas, pulverizaram o que restava das linhas britânicas. A frente do 5º Exército caiu praticamente toda. Todos os feridos tiveram de ser abandonados. Tem sido um pesadelo que não quero voltar a viver. Somos bombardeados o dia todo e à tarde é-nos dado a provar o gás, cuja intensidade é extraordinária. Eu estava no chão contorcendo-me de agonia, completamente preparado para o fim. Em 4 dias, o exército alemão avançara 25 quilómetros. A maior conquista de território desde o impasse de 1914. 90 mil soldados aliados foram feitos prisioneiros. A minha alma adoece cada vez que ouço ou leio pormenores destes primeiros dias vitoriosos. São utilizados pela primeira vez os novos canhões compridos que agora bombardeiam Paris. E que efeito pavoroso o dos novos gases demoníacos. Existem baterias inteiras de ingleses que foram encontradas mortas sobre os seus canhões. Sinto uma vaga enorme de amargura e de ódio varrendo o meu coração. Ódio por todos os que estão envolvidos e pelos que noutros países foram a causa deste inferno ter sido solto sobre a terra. O Kaiser declarou a batalha vitoriosa festejando com champanhe. A animação era tal que Sua Majestade declarou que se uma delegação inglesa viesse suplicar a paz, teria de ajoelhar-se perante a bandeira alemã. Pois tratava-se da vitória da monarquia sobre a democracia. Mas o sucesso dos alemães duraria pouco tempo. Embora as forças aliadas tivessem sido obrigadas a recuar, conseguiram reagrupar-se e formar novas linhas. Nos 4 meses seguintes, o exército alemão bombardeou a linha aliada em 3 grandes ataques. O seu plano era sempre o mesmo: bombardeamento feroz e investida nas linhas aliadas, a que se seguiria uma perda de ímpeto, não conseguindo a infantaria alemã aproveitar a vantagem em que se encontrava. It was not possible to really exploit the advances they had made, to really get enough troops through the break in the front
You had initially this great feeling of the troops, we will do the job now. But once it became clear that there was no hope to really break the enemy's forces decisively, then this feeling turned into the opposite, a feeling of despair connected with exhaustion. A élite das tropas alemãs de ataque não tinha mais para dar. Desesperado, Ludendorff enviou reservas para a batalha. Como de costume, chegaram em massa. Num só local, 7 vagas, ombro a ombro. Mas aguardavas um combate diabólico. Cyril Lawrence, segundo tenente australiano, viu o exército alemão perder os seus melhores soldados nesses ataques em massa. As nossas metralhadoras tiveram um dia em cheio. Todos concordaram que tinha sido um assassínio. Os corpos empilhavam-se. As baixas dos boches devem ter sido enormes. Penso que acabará tudo em breve. Este ritmo não pode continuar. Ludendorff thought that by an act of will, he could break the resistance of the British and the French. Not by an act of power, but by an act of will. And that's what a gambler does. It's not rational. It's supernatural. A grande jogada de Ludendorff falhara. Nos últimos dias ele visitou a frente para identificar o corpo do enteado, o segundo, morto em combate, e uma baixa alemã em 1 milhão entre março e julho de 1918. A guerra, segundo ele, a nada me poupou. Agora era a vez dos aliados desencadearem a ofensiva. A 8 de agosto de 1918, unidades britânicas dos seus domínios e francesas, com o apoio de mais de 500 tanques, furaram as linhas alemãs em Amiens. I think there was a kind of mood that by the midsummer, weakened as the BEF was by then, that, well, if that's the worst you can do, Fritz, we've survived that. Now it's our turn. O exército alemão iniciou a sua retirada para as defesas inexpugnáveis que eram conhecidas pela linha Hindenburg. O general Douglas Haig, comandante britânico, desencadeou uma série de importantes ataques. And that culminate in the breaking of the Hindenburg Line on the 29th of September, which is really an amazing operation. Haig received a telegram from the British government saying, in effect, if you sustain large numbers of casualties attacking the Hindenburg Line, you're done, we'll get you this time. And Haig said, what a lot of no-hopers these guys are, and went ahead and attacked, and broke through in 24 hours. British by now have got the artillery game so well under their belts that they just devastate the Hindenburg Line. It really is an extraordinary example of a well-planned, well-conducted military operation on the Western Front in World War I. You don't have too many of those. O inimigo parece disparar todo o dia e toda a noite. Teremos contra nós milhares de tanques. Dezenas de milhares de aviadores, centenas de milhares de jovens corajosos, atrás dos quais estará um exército americano que pode atingir 1 milhão de homens. Nestes últimos dias, vi demasiadas coisas. Sinais e símbolos. Esta geração não tem nem merece futuro. Até agora, durante 4 anos de guerra de trincheiras, todos os ataques haviam perdido o seu ímpeto inicial. Tal não aconteceria desta vez. A partir de 8 de agosto de 1918 e nos 100 dias seguintes foi lançado um ataque sem fim. Um ataque que ganhava força
com cada quilómetro conquistado. I think it's the fact that they at last feel that they're winning, something positive is happening, that enables them to take, in fact, some of the worst casualties of the entire war. But the great persistence and doggedness of the British and Imperial soldiers and the flair of the Aussies and the Canadians and the New Zealanders in battle is by this time an irresistible mixture. Enquanto as forças britânicas e dos seus domínios combatiam a norte, os franceses começaram a empurrar os alemães de novo para sul. It was a big surprise for the German army, which was for the first time in a completely defensive position. The perspective is the perspective of a victory of France, and it's the first time since 1914. So it's a complete change of mind in the French army. This fighting spirit was backed to a very deep desire of revenge against Germany. Very soon, we are going to enter in Germany and we'll do them what they did to us. I mean, during 4 years of occupation. Agora era a vez dos americanos. Nas últimas semanas de guerra, a nordeste de Paris, 9 divisões americanas excederam-se no que viria a ser a primeira e última grande batalha americana na Primeira Guerra Mundial. Em apenas 3 horas, o exército dos Estados Unidos disparou mais cargas de artilharia do que em toda a Guerra Civil Americana. A Batalha de Meuse-Argonne durou 47 dias até os alemães cederem terreno. The actual military contribution of the United States to the fighting and the end of the conflict was absolutely minimal. Insofar as the presence of America made a difference in Germany's decision to surrender, it was not because of success on the battlefield at the Meuse-Argonne or anywhere else for that matter. It was because the entrance of America into the war and its demonstrated capacity to move its army across the Atlantic in huge numbers, now faced the Germans with the prospect of a virtually endless, limitless supply of reinforcements that could be brought on the Allied side. O exército alemão batia agora em retirada em toda a frente ocidental. Exaustos e derrotados, os homens rendiam-se aos milhares. It's like a house of cards. The whole of the edifice of German society is based upon the power of the army. And when the army can't deliver victory, what can it deliver? 2 more years of stalemate? 3 more years? Shortages? Disease? Time of the worst influenza epidemic in history? What's the point of going on? Enquanto o exército alemão retirava para as suas fronteiras, a Marinha sentiu que o desastre estava iminente. A frota alemã, demasiado dispendiosa para ser afastada e demasiado fraca para combater, permanecia aportada apática desde a única grande batalha naval na Jutlândia, mais de 2 anos antes. A disposição dos meus companheiros é grave, muito grave. Ideias bolchevistas deram a volta à cabeça de muitos dos rapazes mais novos. O marinheiro Richard Stumpf começara a guerra como patriota alemão, mas estivera confinado durante 4 anos ao que ele chamou no seu diário uma prisão de ferro. Recusas em massa de obediência às ordens tornaram-se rotineiras. A nossa confiança, assim como a nossa fé na legitimidade da nossa causa, sofreram um grande golpe. O nosso sistema militar conseguira aquilo que nenhum livro, jornal ou socialista poderia ter feito. Eu aprendi a odiar e desprezar a autoridade mais do que qualquer outra coisa no mundo.
Ter-me-ia sentido orgulhoso de ser alemão se tivesse sido tratado como um ser humano durante os meus 5 anos de serviço e não como um animal. Em outubro de 1918, a frota alemã recebeu ordens de se fazer ao mar para combater numa derradeira batalha pela honra da Alemanha. You can imagine what it was like in a boiler room to receive an order to, full steam ahead, go out to the North Sea when everybody knew that it was only a matter of weeks until peace terms had been agreed. What's the point? Was a question that echoed all over Germany. Anos de injustiça explodiram. A marinha alemã amotinou-se. A revolução chegou. Esta manhã ouvi o primeiro bater das suas asas. Surgiu como um raio, deixou num ataque repentino e agora tem-nos todos à sua mercê. Nos últimos 2 dias, operou-se dentro de mim uma mudança inacreditável. Converti-me de monárquico a republicano convicto. A revolta espalhou-se dos navios às docas e destas às ruas das cidades alemãs. É uma visão digna de dó o extrator de uma grande nação. Faz-me lembrar um grande navio que se afunda lentamente à nossa frente para depois ser engolido pelas vagas trazidas pela tempestade. Sinto muita pena da Alemanha e do seu povo corajoso e que durante tanto tempo sofreu e fez sacrifícios enormes, passando por tantos desgostos, para perceber que todos os seus sofrimentos foram provocados pelos erros fraudulentos e pela ambição infantil de uma classe de super-homens. Nos finais de outubro, Ludendorff foge da Alemanha. O Kaiser ouviu o que o almirante von Müller chamou de verdade amarga. A Alemanha ia perder a guerra. Na Síria, Turquia e até na Áustria, os aliados do Kaiser caíam à sua volta. O Kaiser confessou que não pregara olho durante toda a noite, tendo tido visões de todos os primos ingleses e russos, de todos os seus ministros e generais do seu reino, que passavam rindo-se às suas custas. Só a pequena rainha da Noruega tinha sido simpática com ele. O Kaiser viu-se forçado a pedir asilo na Holanda. Agora a Alemanha estava sozinha e sem governante. Segunda-feira, 11 de novembro de 1918, dia do armistício. Às 5 da manhã, enquanto era assinado o documento, as notícias da paz próxima chegavam à frente. Robert Q. descreve os últimos momentos da guerra. Ficámos estarrecidos ao ler as notícias de que a partir das 11 horas da manhã de hoje começara a vigorar um armistício a pedido dos Boches. Passo a vida à frente e os rapazes abandonaram as munições. Também a artilharia não quer ser sobrecarregada com as balas que sobram e até ao minuto fixado para o armistício fazem cargas o mais depressa que podem. As mortes prosseguiram até às 10h59. E, à 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918, os canhões da Grande Guerra calaram-se. Operadores de câmara aliados captaram os primeiros momentos de paz na frente.
Na retaguarda, nas cidades aliadas, quando os boatos foram confirmados, as pessoas saíram para as ruas. The moment of this victory on the 11th of November 1918 was the proof that they hadn't died for nothing. That was the way the people interpreted their own mourning. It's a burst out of joy which can be explained only by national self-esteem, back to the certitude that the war was definitely over. Not only this war, but that the war would be definitely over for the rest of times, for the rest of history of humanity. That is what was so important to people. Em Londres, ao bater das 11 horas, as ruas escuras e cinzentas da capital transformaram-se. When Tommy comes marching home again, we'll give him a hearty welcome then. The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all turn out and we'll all feel gay when Tommy comes marching home. We'll all feel gay when Tommy comes marching home. A Rainha Mary escreveu no seu diário que aquele era o dia mais importante da história do mundo. And let's keep one perform his part to fill with joy the warrior's heart, and we'll all feel gay when Tommy comes marching home. We'll all feel gay when Tommy comes marching home. A princesa Blucher viu só a miséria e desonra de uma nação derrotada. As poucas pessoas com que falei estavam deprimidas e horrorizadas com os termos do armistício. Especialmente com o facto do bloqueio não ter sido levantado, o que significa, para muitos, uma morte gradual por exaustão. Como uma mulher me disse, a ideia de continuar a viver e a trabalhar com um mínimo de comida era tão medonha que ela achava mais sensato sair com o filho para ver se eram mortos num dos numerosos combates de rua. Outra senhora pensa voltar o gás para si mesma e para os seus 2 filhos pequenos e acabar com os horrores da vida. Os soldados abandonaram o campo de batalha pela última vez. 9 milhões não regressariam às suas casas. Cyril Lawrence recorda os vencedores desta geração perdida. Paz. Os rapazes marcharão para casa felizes, radiosamente felizes e vitoriosos. Às soleiras das portas haverá corações carinhosos e braços a acolhê-los. Mas pensemos melhor. Haverá soleiras e portões vazios e lágrimas de dor, e por detrás de muitas e muitas janelas haverá mães cujos filhos não subiram a rua. Haverá mulheres e crianças pequenas para quem a palavra pai é apenas uma recordação. Ao fim de 1550 dias, a guerra acabara. Mas nos meses seguintes, o mundo aprenderia uma dura verdade. Era tão difícil fazer uma paz duradoura como tinha sido difícil travar a guerra.